gente linda, como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. E no vídeo de hoje vamos falar da falta de mão de obra em Portugal. Por que há esse buraco enorme em Portugal? Será que os portugueses não estão fazendo filhos? Será que portugueses não estão desenvolvendo suas famílias de forma grande para poder ocupar essas vagas de trabalho? Então convido você a ficar desse lado do vídeo. Embora a raça branca tenha a fama de fazer pouco filho ou de se reproduzir pouco em comparação à raça negra, e talvez isso esteja por detrás da falta de mão de obra em Portugal, não é bem assim como as coisas tocam, não é bem assim como as coisas funcionam, não é necessariamente porque os portugueses não estão fazendo filho de forma a ocupar essas vagas, por isso que tem a falta de mão de obra. Mas sim é pelo mesmo motivo, assim como eu, como imigrante, e muito dentre vários outros imigrantes pelo mundo fora, que vão para outros países em busca de algumas coisas que provavelmente tenham no seu país de origem. Então, nesse vídeo, vou tentar deixar aqui alguns pontos que eu acho relevantes, que eu acredito que sejam esses pontos que fazem com que o Portugal, em particular, tenha um déficit muito grande de mão de obra e que precise necessariamente dos estrangeiros, no caso dos imigrantes, para poder ocupar essas vagas. Primeiro ponto, a aplicação de baixo salário dentro da União Europeia. Isso é, Portugal faz parte do grupo dos países que pagam o salário mais baixo dentro da União Europeia, como é sabido por muita gente. Outros países afora, já deixei aqui no canal mesmo alguns países que têm um salário um pouco mais considerável, que as contas zero, pode muito bem visitar esse vídeo para poder perceber quais são os países que melhor pagam. Isso, no caso, Portugal é um dos países que paga o salário mais baixo dentro da União Europeia. Então, esta é uma das razões que faz com que os portugueses jovens, no geral, busquem por outros países dentro da União Europeia que pagam melhor em relação ao Portugal. Segundo ponto, a busca da valorização. O português, no geral, não se sente valorizado dentro do seu próprio país, mas quero acreditar, esse desconforto, essa desvalorização da mão de obra interna acontece em boa parte do mundo. Tanto que mesmo nós em Moçambique, às vezes, temos tendência a reclamar que os estrangeiros são melhores pagos, os estrangeiros são bem mais tratados quando estão dentro do nosso país. E nós, como os nacionais, no caso, temos um bocadinho mais de desvalorização. O mesmo acontece aqui em Portugal. Embora em Portugal não tenha necessariamente a ver com a existência dos estrangeiros, com o que faz com que os portugueses não se sintam valorizados, mas sim o uso da base única do salário mínimo. Não que isso seja uma coisa má, o fato de existir uma base única de salário. Eu quero acreditar que seja uma coisa muito boa, pois isso faz com que a massa operária se sinta valorizado, se sinta com um mínimo de conforto. Hoje eu consigo sentir essa diferença, que tem consequências muitas vezes negativas quando essa tabela não existe, que é o caso, por exemplo, do meu país, em Moçambique, que não temos uma tabela única salarial, como dita, ou que não temos uma base de cálculo para o salário mínimo. Tem muitos setores que pagam muito abaixo do que realmente as pessoas precisam para sobreviver. E graças a isso tem pessoas passando necessidade. Porém, a existência dessa base única de salário mínimo acaba não sendo muito favorável, por exemplo, para quem fez a licenciatura, para quem fez o mestrado, para quem fez dentre várias outras formações. Pois, mesmo estando no setor administrativo, mesmo estando no setor operário, o que acontece é que muitas das vezes as instituições ou as empresas têm tendência a usar a mesma base de cálculo para os salários. Isso quer dizer, eu estando a trabalhar na área de restauração, recebo, por exemplo, o salário mínimo. A pessoa, por exemplo, que está no setor de atendimento ao público, no setor administrativo, muitas vezes recebe o mesmo salário que eu. O que acaba não sendo muito justo, porque, por exemplo, eu no meu caso, não precisei necessariamente, embora eu tenha cá alguma formação, mas para a área em que eu estou, eu não precisei necessariamente de alguma formação. Simplesmente precisei praticar e poder adquirir a experiência. Eu fui formada lá dentro, não precisei de uma formação em termos acadêmicos. O que já não acontece, por exemplo, com quem está no setor administrativo. Por exemplo, tem que fazer uma faculdade, tem que fazer uma licenciatura, gestão de alguma coisa, por aí vai. E mesmo assim continua a ser tratado, ou melhor, continua a receber o mesmo salário com quem não estudou. Então, de uma certa maneira, isso acaba mostrando, ou acaba
demonstrando desvalorização para esta área, o que culmina com a busca de uma valorização. E quando as pessoas vão olhando nessa vertente, olham para outros países e veem que com aquela formação tem melhores tratamentos, tem melhores salários, tem uma categoria melhor, automaticamente buscam emigrar para outros países. Esta também é uma das razões que faz com que a juventude em Portugal vá para fora do país ou opte em emigrar. Terceiro ponto, busca de uma melhor qualidade de vida. Aí acho que é aquele momento que você diz, como assim? Se tu dizes que Portugal tem boa qualidade de vida, não sei o que. Portugal tem qualidade de vida para mim, que venho de uma qualidade ligeiramente mais baixa, por exemplo. Eu que venho de Moçambique, que sei a dificuldade que eu passo, por exemplo, a nível de África, para ter algumas coisas. Quando venho para Portugal e vejo uma situação ligeiramente melhor, vejo aquele encanto, vejo possibilidades que eu não tinha em África, automaticamente que eu vou ficar embriagada com essa facilidade e vou achar que realmente tem uma qualidade de vida. Mas, por exemplo, para quem já vive neste cotidiano, quando olha para outros países um pouquinho, ligeiramente mais desenvolvidos em comparação a Portugal, automaticamente tem um nível de comparação um pouco mais elevado em comparação a mim. Então, olhando por essa via, eles saem de Portugal porque não acham que o estilo de vida em Portugal seja melhor, buscam um estilo de vida melhor nos outros países, nos países que sejam mais desenvolvidos. Quarto ponto, busca de meios financeiros para investir em Portugal. Como assim? Tem uma coisa, tem algo que tem acontecido muito aqui em Portugal, é que as pessoas que vivem aqui em Portugal, ou melhor, os portugueses nativos em Portugal, na maioria das vezes, não migram definitivamente, mas sim vão para lá com o intuito de ir trabalhar um X tempo, passando necessidade, morando em quarto na maioria dos casos, sem as suas famílias, abrindo mão do conforto, de forma a juntarem o máximo de dinheiro possível e voltarem para Portugal para comprarem casas, investirem em negócios e poder ter um futuro melhor, ter uma qualidade de vida daquilo que realmente eles já almejam. Na maioria dos casos, garantir uma velhice de qualidade. Tem uma coisa que eu acho bem engraçada, que às vezes dá essa sensação, tipo, parece que o português trabalha demais na juventude, de forma que quando estiver velho, esteja num conforto. O que muitas vezes para nós africanos parece um pouco controverso, porque geralmente vivemos muito o hoje, e quando já está meio que na idade um pouco mais avançada, temos que depender dos nossos filhos para poder nos ajudar, para poder pagar a conta X, para poder fazer coisas X. Enquanto que aqui em Portugal, não, as pessoas de terceira idade são muito autônomas, têm lá suas finanças, têm lá sua própria casa, têm lá suas coisinhas. E você vai pesquisar a vida dessa pessoa. Passou a vida toda, praticamente, a trabalhar. Então, a busca de meios financeiros para investir num futuro, essa é uma das razões que muitas vezes leva também o português a sair de Portugal de forma a trabalhar fora. Quinto ponto, facilidade de emigrar dentro da União Europeia. Como assim? Do mesmo jeito que para mim, pelo fato de eu fazer parte da CPLP e Portugal ter criado um programa que beneficia esse grupo em particular, que são os países pertencentes da CPLP, dentro da União Europeia, o português tem a facilidade ou tem programas dentro da União Europeia que beneficia países dentro da União Europeia. Para dizer que o português não precisa necessariamente de um visto, não precisa necessariamente de pedir autorização para se mudar para a França, para se mudar para a Itália, para a Espanha, entre vários outros países dentro da União Europeia. Simplesmente precisa ter força de vontade e se mudar para lá, procurar trabalho e buscar formas e meios de se estabilizar nesse respectivo país. Sexto ponto, sentir que não tem futuro dentro do seu país de origem. Este ponto, para mim, é ligeiramente um pouco mais, na minha visão, é um pouco mais ligado a situações de política, então vou procurar não entrar muito em detalhe nesse ponto em particular, para não ter que mexer com coisas que eu não entendo. É por estas, muitas outras razões, que há falta de mão de obra em Portugal, que necessariamente precisa-se do estrangeiro em Portugal para fechar essas lacunas. E para o vídeo de hoje é tudo. Quero agradecer quem esteve do início ao fim do vídeo e fazer sempre aquele apelo, deixa aí o seu like, deixa aí um comentário,
Partilhe com os amigos, de forma a fazer o canal a crescer. Obrigada, até o próximo vídeo. Beijinhos!